Um homem explorador contava grandes histórias e aventuras. As pessoas ficavam incrédulas. Tanta fantasia que não saberiam dizer se era mentira ou verdade. Um dia o homem volta de sua longa expedição com a maior de suas histórias, e conta ao rei: "Eu vi uma montanha de ouro em uma ilha nos grandes mares, uma cidade de ouro na Grand Line." O rei, muito interessado, viaja com um homem explorador e vários soldados. Ao chegar lá não tem nenhuma cidade, e muito menos ouro. O homem então é sentenciado à morte por suas mentiras. Suas últimas palavras foram: "Já sei, só pode ser isso. A montanha de ouro afundou no oceano." O rei e todos os outros já não acreditavam mais no homem, e ele não parou de mentir até o seu último dia. Mont Blanc Noland foi um famoso explorador, médico e um experiente botânico. Ele nasceu no North Blue, foi um homem que viveu em torno de 400 anos atrás, 400 anos antes do atual presente de One Piece. Noland explorou vários lugares pelos mares, até mesmo as ilhas da Grand Line. Ele era considerado o almirante do navio, o responsável por comandar a expedição de seus homens. Até que numa forte tempestade ele escuta o badalar de um sino que emitia um lindo som. Noland ordenou que guiassem o navio a caminho do som, que, estranhamente, apenas ele escutava. Guiados pelo som, Noland acaba chegando em uma ilha, a Ilha de Jaya. É uma terra bem peculiar por conta dos povos. Nela habitam os chamados Shandia, uma raça que veio dos céus. Chegando na ilha, Noland vê uma criança doente. Ele percebe que tem alguma coisa errada com a ilha, o que era verdade. A maioria dos Shandia estavam doentes, e procurando se livrarem da praga, eles cultuavam e faziam rituais. Clamavam pelo deus do sol, deus da chuva, deus da floresta e deus da terra. Sacrificavam uma pessoa para em troca os deuses curarem o povo. Surge então o tal poderoso Kashigami, mais um deus que era adorado pelos Shandia. Ofereceram uma bela garota para a grande cobra se alimentar, na esperança dos deuses solucionarem seus problemas. Presenciando aquilo, Noland de imediato avança e corta a cobra, salvando a menina a ser sacrificada. Todos ficam espantados e com medo. Vendo que o Kashigami foi morto, todos esperavam um castigo divino pelo ato. Então aparece Kalgara, um Shandia guerreiro responsável por proteger seu povo. Ele era muito apegado às tradições de seu povo, do pajé e com os deuses. Então, ao ver as atitudes do homem herege, Kalgara parte para cima de Noland, criando um breve confronto. Vendo a doença do menino de antes, Noland grita para todos os Shandia que o que eles precisam não é piedade dos deuses, mas sim de uma cura. Afirma que todos eles estão doentes, e o próprio Noland sabia da praga que se tratava. Então Noland faz um acordo, jura trazer a cura para eles. E caso não chegue até o pôr do sol, tanto Noland como os seus homens seriam mortos. Noland busca procurar o antídoto através de plantas. Ele vasculha a floresta, mas acaba correndo um terremoto. Um terremoto bem estranho para aquela ilha. Os Shandia viam aquele tremor como uma punição dos deuses, pelo homem explorador ter cortado a cabeça do deus Kashigami. Noland tropeça entre os tremores de terra e fica preso no chão. Kalgara, que estava próximo, rapidamente associa isso como a punição do homem. E para piorar chega outra cobra gigante, como Kalgara havia como filho do Kashigami. Outro deus que surgiu para pegar a vida de Noland. Nesse ponto, ocorre uma reflexão profunda pelos dois, Noland e Kalgara. Enquanto Kalgara acreditava que as leis, os tabus, todas as crenças de seus ancestrais e do pajé eram absolutas, Noland via toda a maldição do Shandia, toda a praga, como uma doença. Ele também era médico e explorava várias ervas medicinais, e sabia que podia salvar aquele povo. Kalgara tinha crenças e ideais tão fortes que acaba revelando que a garota a ser sacrificada anteriormente era sua filha. Até a própria filha ele sacrificaria para os deuses, só pela possível misericórdia deles com os Shandians. Ideologia pelos deuses, onde sacrifícios poderiam poupar vidas e salvar a aldeia com suas crenças divinas, e a própria importância da vida. O valor que a vida tem é maior do que qualquer coisa, onde o progresso da humanidade foi para criar vacinas, extinguir as pragas e criar a verdadeira cura para os doentes. Quando a cobra parte para cima de Noland, ele dá um último grito. Questiona mais uma vez a Kalgara se vai morrer mesmo por um deus ou se vai morrer por conta de um acidente. Kalgara via que as palavras de Noland eram puramente sinceras. Ele não queria desrespeitar as leis do pajé e de seus ancestrais, mas acaba por matar a cobra, salvar Noland e quebrar os tabus de seu povo. Ele pergunta seriamente a Noland:
O que você diz é verdade? Você pode mesmo curar minha tribo? E Noland responde: sim, comigo está a vacina para toda a maldição de vocês. Vários dias se passam, e milagrosamente vários Shandians estão curados. Calgara fica extremamente feliz e emocionado, vendo que seu povo está bem. Ele passa a acompanhar Noland, fazem amizade, e Noland explica mais sobre sua medicina e os nutrientes. Aos poucos, Calgara passa a desconsiderar alguns de seus ideais, até chama a terceira cobra que encontrou de cobra mesmo. Para ele, assim como Noland, era só um animal, não era mais um tipo de deus. Noland e Calgara se tornam amigos, ficam muito próximos, conversam, bebem e dão risada de tudo. Noland ficou vários dias na ilha. Ele e seus homens buscavam explorar a ilha para descobrir mais sobre plantas e ervas medicinais. Por isso, acabou ficando temporariamente em Jaya. Calgara revela o bem mais precioso dos Shandia, a cidade de ouro chamada de Shandora. Uma cidade feita de ouro e rica por todos os lados. Pelo bem que fizeram, Calgara estava disposto a dar qualquer quantia necessária para eles, o tanto que o navio de Noland aguentasse. Os homens de Noland rapidamente aceitam, mas o que mais chamou a atenção do próprio Noland foi o campanário de ouro, o grande sino que, curiosamente, é por ele que soava o lindo som de antes, o som que Noland escutou e que o guiou até Jaya. Praticamente todos os dias, os Shandia tocavam o sino dourado. Ele era como a luz de Shandora, o badalar que guiava os espíritos e as almas de seus ancestrais. Depois de vários dias, os Shandia descobrem uma coisa terrível. As árvores sagradas de suas terras foram cortadas, e pelos próprios exploradores, os homens de Noland e o próprio almirante Noland. Toda a tribo fica indignada, mas ao mesmo tempo foram eles que os salvaram, então não sabiam direito como controlar suas raivas. Então eles se contêm e param de falar com os exploradores, apenas esperando que eles vão embora. Noland fica confuso. Ele não sabe o porquê de todos passarem a ignorá-los. A situação fica assim por dias, até Noland tentar falar com Calgara. No momento, o guerreiro estava extremamente furioso com Noland. Ele via seu amigo como um traidor. O único amigo que teve foi capaz de cortar as árvores sagradas de Shandia. E isso ele não perdoava. Expulsou Noland para não ter que matá-lo. Um dia antes do almirante ir embora, Musi, a filha de Calgara, vai falar com um dos homens. Ela explica que as árvores que eles cortaram eram árvores muito importantes para os Shandias. Nelas que se armazenavam os espíritos dos mortos. O badalar do sino de Shandora servia para guiar os espíritos daqueles que já se foram, e também de seus ancestrais. Era como se as árvores tivessem a essência dos que já morreram. E isso era importante mais do que tudo para a tribo. Mais do que suas próprias vidas. Noland percebe a tragédia que fez. Infelizmente, foi um erro que não tinha como consertar, mesmo que isso significasse a salvação do povo de Shandia. Sim, libertando os Shandians. A Musi vai correndo para o seu pai. Ela explica que todas aquelas árvores, por mais que importantes, estavam todas mortas, e além de mortas, estavam com uma doença extremamente contagiante, ao ponto da praga se alastrar por todas as árvores da ilha e, consequentemente, matar toda a população de Jaya. Calgara mais uma vez percebe que a ideologia de deuses, tabus, por mais que seja um respeito de sua tribo, foi o progresso humano da ciência que mais uma vez os tinha salvado. Noland e seus homens cortaram as árvores sagradas com uma boa intenção de libertar de vez a contaminação. E já indo embora, Calgara, muito arrependido, grita para Noland: Noland, todos os dias irei tocar o sino de Shandora. Noland, você sempre será bem-vindo em Jaya. O tocarei para no dia que for voltar, não se perca no caminho, para que você seja mais uma vez guiado pelo som do badalar da luz de Shandora. Ao retornar para o reino de Levinil, Noland explica ao rei que encontrou a Cidade de Ouro. O Noland queria que o povo soubesse que a lenda da Cidade de Ouro era verdadeira, que era uma coisa incrível, extraordinária. Todas as pessoas ficaram perplexas e inacreditadas, até o próprio rei. O rei era bem ganancioso e com certeza queria todo esse ouro, então consegue uma permissão de Mary Joyce para fazer uma nova expedição. Mais uma vez, Noland seria o almirante da aventura, e o rei, com milhares de homens, iriam junto. Nesse meio tempo, aconteceu um evento. Sabe o misterioso terremoto de antes na ilha de Jaya? Pois bem, não era ação de deuses, mas sim uma anormalidade da natureza. Bem embaixo da ilha ocorreu a explosão de uma knock-up stream, um poderoso torrente de água que tremeu
dividiu e impulsionou a ilha de Jaya, levando metade da terra até os céus. A metade da caveira de Jaya se realocou nas áreas de Skypiea, outro povo do céu, e o campanário do sino se separou de Shandora e voou para longe. A partir daqui, e por longos 400 anos, Kalgara e os Xandias vêm defendendo seu povo contra outras tribos do céu. Você é Deus? Deus coisa nenhuma. Vamos, guerreiros, vamos proteger a essência de Shandora. Até o dia de sua morte, Kalgara tentou soar o sino, mas infelizmente não o alcançou, e morreu tendo isso como arrependimento. Não conseguiu fazer o badalar para guiar seu amigo de volta à sua terra. O que na verdade já era bem impossível, toda Shandora já estava acima das nuvens, literalmente nos céus. Quando a expedição chegou em Jaya, só havia uma parte da ilha. Noland ficou totalmente em dúvida, se questionou amargamente. Onde está a outra parte da ilha? Cadê todo mundo? Cadê o soar daquele sino? O rei ficou com raiva e tratou Noland como um mentiroso. Ele foi sentenciado à morte. Ao voltar para Levinil, toda a população foi influenciada. Também viam Noland como um mentiroso. Prestes a morrer, todo o povo o gritou de mentiroso. E extremamente amargurado, ele sabia que aquilo foi real. A Cidade de Ouro era real. Noland então foi executado, e sua morte foi levada para todos como uma lição. Foi criado um livro no North Blue, onde nele conta exatamente os contos que citei no início desse vídeo. Por anos, o explorador foi levado como Noland o Mentiroso. As pessoas usavam o livro como lição para os seus filhos, para mostrarem a eles o que aconteceria se seus filhos mentissem. Também é incrível a semelhança de Noland com a própria chegada da Grande Era dos Piratas. Ambos foram sentenciados a público, e enquanto Roger foi visto como uma lenda, o rei pirata que conquistou o maior tesouro e incentivou a todos buscarem pelo One Piece, Noland foi visto como um mentiroso. Mesmo acusado pelo povo, em seu último suspiro, estava contando as suas mais puras verdades.